Você gosta de desenhar? Nós já fizemos um vídeo sobre o desenho infantil que está aqui, ó. Clica lá, vai lá e assiste, depois você corre para cá e assiste a parte 2. Meu nome é Raquel Reis e você está nos 5 minutos com a psicopedagoga. É muito importante avaliarmos o desenho infantil, porque cada etapa nos mostra como se dá o desenvolvimento da criança. E a criança, ela tem um repertório muito grande, né, na parte da coordenação motora, porque ela desenvolve ali os rabiscos, né? E depois vem para a fase do girino, que nós conversamos muito. Então hoje nós vamos falar sobre a pré-esquemática. Essa fase pré-esquemática, a partir dos 5 anos, né? E vai até a fase adulta, é a fase em que a criança ela já cria mais elementos, ela já tem um roteiro dentro do desenho. Além de desenhar a pessoa, ela já desenha a casa, ela desenha um jardim, ela desenha um sol. Então é necessário ter muitas atividades com desenho. Para o psicólogo também analisa muito essa questão do desenho. Ele começa a traçar ali como a criança é emocionalmente, aonde está o problema. Ele consegue, através do desenho, identificar as dores da criança, como que está acontecendo a parte emocional. Na pedagogia, o professor, nossa, é uma riqueza quando o professor ele olha o desenho e ele consegue enxergar através do desenho. Então, por isso que é muito importante entender essa fase que a criança está no desenho. Então, a partir dos 5 anos, a criança ela já tem cores variadas no desenho, ela já consegue desenhar o corpo humano, ela já tem um repertório. E nós temos que ficar muito atentos quando a criança ela desenha muito pequenininho no cantinho da folha. Então, se seu aluno, se seu filho tem uma folha enorme, está nessa fase de 5 anos para cima e começa a desenhar muito pequenininho, é bom observar e pedir ajuda, conversar com alguém que entenda sobre o desenho infantil, como um psicólogo ou um psicopedagogo, que pode te ajudar a interpretar. E o psicopedagogo, nós utilizamos essa fase do desenho, nós utilizamos o desenho como parte de uma avaliação diagnóstica para entender o desenvolvimento dessa criança, tanto na maturidade como no desenvolvimento de aprendizagem. Então, não deixe de dar valor ao desenho do seu filho, ao desenho do seu aluno. Procura estar sempre entendendo a fase que essa criança está. Se ela está na fase do girino e desenha girino, ok. No outro vídeo, eu mostrei um desenho de uma criança de 7 anos que ela ainda estava na fase do girino. Então, nós temos que ter muita atenção nesse momento, quer dizer que ela está imatura para a idade. E a partir dali, nós começamos um processo de intervenção para ajudar essa criança a se desenvolver melhor em todas as áreas, principalmente no desenvolvimento da aprendizagem. Quando eu era professora, aconteceu um fato muito interessante. Eu dava aula para o maternal, eram crianças de 3, já estava mais para o final do ano, de 3 para 4 anos. E eu contei a história do Chapeuzinho Vermelho. Ao final da história, eu dei uma folha para cada criança e pedi para que ela desenhasse a parte que ela mais gostou da história. Eu tive uma aluna que ela fez uns rabiscos lá e deu a entender que era uma bicicleta. Ela fez 2 rodas, né, 2 círculos, um pauzinho no meio, e eu perguntei para ela que desenho que era aquele. Ah, uma dica. Nunca tente adivinhar o que a criança desenhou. Então, seu filho fez um desenho e falou assim: mãe, o que eu desenhei aqui? Ou o seu aluno. Nunca tente adivinhar. De repente você fala assim: você desenhou uma baleia? Aí a criança fala: não, eu desenhei uma bicicleta. E aí você fica decepcionado e a criança também. Então, quando a criança perguntar, você fala assim: nossa, que desenho lindo, o que você desenhou aqui? Deixa a criança explicar. Isso faz parte da linguagem, da expressão. E quando a gente fala algo que ela não desenhou, isso pode causar um bloqueio. Tem crianças que ficam bloqueadas em desenhar por causa disso. Então, muita atenção.
Se seu filho desenhar, pergunte para ele o que ele desenhou, não tente adivinhar. Foi o que eu fiz com essa aluna. Eu falei, o que você desenhou aqui? Aí ela falou para mim, uma bicicleta. Aí eu falei, uma bicicleta, mas na história eu não lembro de ter lido uma bicicleta. Que parte que foi essa que você mais gostou? Ela falou, não, tia, é porque a Chapeuzinho Vermelho ficou cansada. E aí ela pegou uma bicicleta para levar os docinhos lá para a vovó. E aí ela foi até mais rápido. Aí eu, entendi, que legal. Mas olha só, né? Essa criança ela já está tendo um repertório. Então ela já está passando daquela fase do girilho, já está entrando na outra fase e com louvor. Então isso é muito importante. A criança desenhar e ter um repertório. O que ela desenhou? Deixa ela contar, extravasar. A mesma coisa, né? Quando a criança está entrando no processo de leitura, o que ela começa a ler primeiro? Imagens. Então dê bastante imagem, deixa eles devagarem nessas imagens e contar a história que eles acham que estão escritas ali naquelas imagens.